Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje, quarta-feira. Bom, ontem nós tivemos nosso momento de aula virtual, né? E vamos ter amanhã novamente um momento de aula virtual. Vamos tentar marcar sempre os dias da terça e da quinta-feira para os nossos momentos de aula virtual. Assim, nós vamos ter 2 momentos a semana para que a gente possa se encontrar, combinado? Bom, quem não pôde participar ontem da nossa aula virtual, nós fizemos as atividades das páginas 34 até a página 37 do livro de língua portuguesa. A gente nós lemos o texto A Garça Velha. A Garça Velha é um texto que a gente chama de fábula. Mas o que é uma fábula? Uma fábula é um gênero textual, ou seja, um tipo de texto, né? A gente já estudou vários tipos de texto e agora vamos estudar as fábulas. As fábulas, geralmente, os personagens são animais que se comportam como seres humanos. Então, eles falam, eles pensam. E no final da história, sempre a gente encontra uma moral. Ela sempre está lá no finalzinho, no último parágrafo, nas últimas linhas. O que seria uma moral? É um ensinamento, a reflexão, uma mensagem que a história quer nos transmitir. Lembram da história A Cigarra e a Formiga? Ela também tem uma mensagem. Se a gente for ler e pensar, a gente vai descobrir que tem uma moral ali também. Então, A Cigarra e a Formiga também é uma fábula. Bom, então os colegas que não estiveram ontem precisam ler o textinho, né, da Garça Velha e fazer as atividades de interpretação. E nós hoje vamos continuar, então, prosseguir com as nossas atividades de interpretação sobre o texto A Garça Velha. Para começar, nós vamos ler de novo. Cada um de vocês vai ler de novo. E nós vamos observar que várias vezes ao longo do texto a gente encontra o sinal do travessão. O que esse sinal quer dizer para nós, né? O que ele quer nos mostrar? Que a partir daqui é a fala de um personagem, né? Então aqui, seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Fiquei sabendo que o dono dessas terras vai construir um campo de futebol aqui. Mas antes disso, ele vai esvaziar a lagoa e distribuir os peixes para a vizinhança. Então, quem está falando isto é um personagem do texto. E sempre quando a gente vai representar a fala de um personagem, a gente precisa iniciar com o sinal do travessão. Então, várias vezes vocês vão encontrar o sinal do travessão ao longo do texto. E o que vocês vão fazer? Vocês vão sempre, ao lado de cada travessão, escrever o dono dessa fala, né? Quem está falando? Então, por exemplo, aqui, ó, Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Quem está falando isso? Os peixes. Então, aqui, logo à frente do travessão, eu vou escrever a palavra peixes, tá bom? Para que a gente identifique a fala de cada um dos personagens. Depois nós temos as atividades da página 36 e 37, que nós fizemos ontem na aula virtual, e os colegas que não estiveram presentes, então, tem essa tarefa a mais de fazer as atividades da página 36 e 37. Depois disso, vocês vão encontrar no material de apoio o texto, né, a história da Garça Velha, toda ela em figuras, em imagens, né? Então, vocês vão destacar, vão organizar as imagens, né, a sequência correta conforme o texto, e vão recontar com as palavras de vocês para o pai ou para a mãe. Então, ensaiem primeiro, né? Depois, quando estiver bem ensaiadinho, quando vocês estiverem com a história na ponta da língua, vocês vão recontar com as palavras de vocês a história Garça Velha para os pais. Lembrando que no final, vocês precisam incluir a moral da história, certo? Ou seja, o ensinamento da história, a Garça Velha. Bom, depois disso, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o sinal travessão, que a gente usa sempre no início das falas. Então, aqui a gente tem um trechinho do texto com 2 falas. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Bem sei que vocês peixes não podem viver fora da água. Então, aqui nós vamos escrever o nome desse sinal, que iniciou a fala dos personagens, e aqui de quem são essas 2 falas que nós acabamos de ler aqui na cartinha, tá? Continuando,
na próxima página, número 2, pergunta: quem conta a fábula Garça Velha? Um dos personagens ou alguém que não participa da história? Lembram que a gente já conversou sobre o narrador, né? O narrador geralmente é uma pessoa que vai contando, que vai narrando a história, mas que não é o personagem da história. Então eu quero que vocês me digam, essa história, Garça Velha, ela foi contada por um dos personagens? É a garça que vai contando a história? São os peixes que vão contando a história? É o sapo que vai contando essa história? Ou é o narrador, ou seja, alguém que não participa da história? Tá bom? Talvez a gente vai ter que reler de novo o texto para descobrir. E aqui nós temos mais um trechinho da história que diz o seguinte: e foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avisa os peixes que a lagoa será esvaziada. Então, nesse trechinho aqui, nós vamos sublinhar com um lápis de cor aonde que está a fala de um dos personagens do texto. Se é aqui na primeira parte ou aqui no finalzinho. E depois, na letra B, dizer de quem é essa fala, qual é o personagem que está falando, tá bom? Depois, essa cartinha aqui, esse bilhetinho, né? Parece uma página do nosso caderno. Tá? Tem uma explicação sobre o objetivo, né? A finalidade do narrador nas histórias, ou seja, aquela pessoa que vai contando pra gente a história que nós estamos lendo. O trecho que vem antes da fala da garça é a fala do narrador. Na história Garça Velha, há momentos em que os personagens falam e outros em que os fatos são contados por um narrador, né? Então, todos aqueles momentos que nós temos o travessão à frente da fala são os personagens que estão falando. Mas, nos outros momentos, nós temos um narrador que nos conta a história, tá? E agora, número 4, com um novo trecho que diz o seguinte: os peixes ficaram atarantados e, temendo pelo seu fim, foram se aconselhar com a garça. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Copie a parte em que conta os fatos é o narrador. Então, nesse trechinho aqui, onde está a fala do narrador? Vocês vão copiar a fala do narrador nesta linha, certo? Repetindo, é a fala do narrador e não do personagem, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Página 38 e 39, vocês vão fazer as atividades de interpretação da história Garça Velha, né? Organizar também a sequência de imagens e contar para a família, lembrando da reflexão, do momento da moral da história que vocês vão falar no final, né? Quando vocês estiverem terminando de contar a história para o pai e para a mãe, certo? E também nós temos as atividades de língua inglesa com a teacher. Amanhã, então, nos encontramos de novo na nossa aula virtual. Um beijo, muitas saudades!